O filme do Quarteto Fantástico estreou nos cinemas no dia 25 de julho de 2025. O filme se passa nos anos 60 e representa uma imagem retrofuturista. Finalmente eu, Estevão do Nerdango, assisti. Hoje estou aqui para dar minhas opiniões, né? Aqui desabafar sobre as minhas emoções que eu senti assistindo esse filme. Seja bem-vindo ao canal Nerdango e no vídeo de hoje nós falaremos sobre o filme do Quarteto Fantástico Primeiro Espaço. Para avisar que esses vídeos estará cheio de spoiler, então se você não assistiu o filme, te aconselho primeiro ir assistir, depois vir aqui nesse vídeo comentar para ver como é que você se sentiu. O filme começa já com uma pequena introdução boa, né? Diferente dos filmes passados, esse filme começa já com o Quarteto Fantástico formado. O filme começa com um jornalista contando a história de uns 4 minutos sobre a origem deles, que são 4 astronautas que foram para o espaço e lá aconteceu um acidente que gerou radiação cósmica que fez com que eles ganhassem os seus poderes. Então, o filme também mostra que eles já atuavam como heróis há 4 anos, diferentes dos filmes do Quarteto Fantástico anteriores, que tiveram que contar mais de 30 minutos de origem e depois ficou a boca da galera. Diferente de muitos filmes, esse é o filme do Quarteto Fantástico com mais definição visual que existe. Esse filme é onde, para mim, foi o melhor filme da Marvel pós-Ultimato até agora. Então, o filme começa já, como estava dizendo, né? Começa já com o Quarteto Fantástico formado. Lá o Quarteto Fantástico é como se fossem parte de um ecossistema daquele universo. Por que eu digo ecossistema? Porque sem ele, aquele universo não funciona. Eles influenciam tudo, desde mídia, política, todas as pautas sociais, pautas políticas, econômicas, tudo o Quarteto Fantástico que influencia. Lá o foco principal desse filme é familiarista. O foco principal está nos diálogos entre as famílias, entre o Reed Richards, a sua mulher, que é a mulher invisível, o Homem de Fogo, essas coisas mais. O filme começa também já com o Reed Richards, né, e a Sully Richards conversando sobre a suposta gravidez. Ela disse que estava grávida do seu filho, né, que depois vamos saber qual é o Franklin Richard. E o filme começa com isso. Eles festejam, celebram com jantar, né, a vinda desse menino. Nós lá vimos também o Coisa, né, o grande Coisa, que ele é cozinheiro no filme, ele é cozinheiro, ele é motorista e tudo faz referência aos quadrinhos. Então isso achei uma coisa legal. E como menos ninguém esperava, aparece quem? Aparece a Surfista Prateada. Mas o que a Surfista Prateada vai fazer na Terra? A Surfista Prateada, nós estamos habituados com a Surfista Prateada, né? Mas dessa vez metendo a Surfista Prateada também não sei porquê. Ela veio na Terra avisar que a Terra será comida pelo Galactus. Para quem não conhece o Galactus é aquele colossal, gigante colossal, que faz parte do universo anterior, cujo o seu objetivo na vida ele é uma consequência do universo, né? O seu objetivo de vida é consumir os planetas. Ele precisa da energia dos planetas, a energia cósmica dos planetas para poder se alimentar. Então ele vai de planeta para planeta. Então quando ele está comendo a fome, ele dificilmente tem energia ou força para ir sozinho comer. Então ele precisa dos arautos para poder fazer esse trabalho para ele, ir ao planeta e ligar aquelas máquinas aí dele para ele poder consumir o planeta. Então essa arauta, acho que é bem legal, acho que eu gosto de dizer o nome dela, ela vai para a Terra, ela anuncia o final do universo. Ela diz que essa Terra será consumida, só que nessa Terra desse universo, a Terra não é composta só por humanos normais, é composta por quem? Por Quarteto Fantástico. Então, aí acontece, ela dá aquele discurso aí, meu Deus, Galactus vai devorar os planetas, essas coisas mais, pam, e ninguém levou muito a sério essa aí. Depois quando ela baza, e uma observação que essa arauta, ela viaja na velocidade da luz. Ela viaja na velocidade da luz. Sabe o que é isso? Epa, eu também não sei, mas deve ser uma grande coisa, muita coisa mesmo. Então, ela ao fugir, né, e de volta, o Homem-Fogo segue ela até um certo ponto, até acho que na camada atmosférica do nosso planeta. Infelizmente lá, acho que o oxigênio, né, o hidrogênio não é suficiente para manter o seu fogo aceso. Então ele olha, se apaixona e cai. Então o mundo entrou em caos. Eles não têm armas suficientes para combater uma ameaça cósmica. O mundo lá entrou em caos. O que aconteceu? Todo mundo, Quarteto Fantástico, por favor, me ajuda só. Nós não queremos morrer. Eu chamo que Quarteto Fantástico, me ajuda só. Quarteto Fantástico, me ajuda só. Então, o que o Quarteto Fantástico fez? Eles fizeram tipo Tony Stark. Em vez de esperar o Galactus vir na Terra
consumir o planeta Terra, eles decidiram levar a luta aonde? No universo do quê? Do Galactus. Eles decidiram levar a luta até na casa do Galactus. Então, o que o Reed Richards fez? Ele criou uma máquina uma nave que viaja na velocidade da luz, onde cria um buraco de minhoca que faz com que, ou permite com que ele viaje entre quê? Entre universos interestelares. Foi isso que aconteceu. Os Quatro Fantásticos se uniram, foram lá para ir combater. Felizmente eles encontraram a nave do Galactus e lá encontraram o Galactus. O Galactus explica por que tem que consumir o planeta. E infelizmente para eles, né, o Galactus, ele sente a energia cósmica que estava na barriga da mulher invisível. Ele, quando olha, ele dá conta que o Franklin Richards, né, que estava na barriga, que era um bebê, era essencial para saciar a fome dele de uma vez por todas, por conta da energia cósmica que aquele bebê que possuía. E ele ainda estava na barriga da mãe dele. Então, aí a melhor parte para mim de todo o filme de ação, né? Acontece. Pânico, Galactus versus Quarteto Fantástico pela primeira vez. O pânico começa, o Ben lança fogo, outras coisas mais, também dá soco, chumbo e tal. E a Surfista Prateada faz o quê? Faz uma perseguição. Quando eles começam a correr, até coisa dá um golpe aí na Surfista Prateada, eles correm para salvar quê? Para salvar o bebê que estava na barra, porque eles sabiam que eles eram inúteis contra o Galactus. Conseguem subir na nave e ativam a velocidade da luz, começam a correr. O que menos esperava é que a senhora Surfista Prateada também estava atrás deles. Também, aquilo que eu disse no princípio do vídeo, ela também viajava na velocidade da luz. Foi isso que aconteceu. Perseguição. Graças a Deus, eles sentiam que estavam quase a ser pegos. Acharam um buraco de minhoca. E eu não sei como é que aconteceu, mas eu sou muito bom de ciência, né? Mas, fizeram uma coisa aí no buraco de minhoca que fez com que ela fosse devorada pelo quê? Pelo buraco negro, e eles conseguiram assim que conseguiram escapar. Tá bom, conseguiram escapar daquela batalha, mas a guerra não estava finalizada, porque o planeta Terra já era marcado pelo Galactus, que será consumido. E o Galactus ainda se deu mais uma motivação dele ir próprio ir lá na Terra, através do quê? Do Franklin Richards, que é o bebê cujos poderes poderiam saciar a fome do Galactus eternamente. E ele estava cansado de sentir toda a fome dia atrás de planejar para o planeta. Então, seria como fosse o prato principal, o prato do dia, que podia saciar a fome eternamente. É isso que aconteceu. Então o Galactus chega na Terra, chegou já na Terra, aquilo é muito caos, e tal. E uma observação, a mulher do Reed Richards, ela nasceu naquela perseguição, nasceu Franklin Richards naquela perseguição. Então, quando ela chegou na Terra, o bebê já estava com meses. Eu estava com meses de vida. E aí uma pauta social que mais me agradou, né? É que o Galactus, ele deu uma proposta para o Reed Richards. Ele disse assim: se caso o Reed der o filho dele para o Galactus não iria consumir o planeta. Então viu aquela pauta emocional. A população toda queria que o planeta se fosse salvo, se ele queria que entregasse um Franklin Richards para a população ser salva. A mãe, que é a Stone Tour, ela não queria entregar seu filho para ser sacrificado em prol do planeta. O Reed Richards também não queria, mas ele sabia que era essencial entregar seu filho para a proteção do quê? Do planeta. Então o que ele fez? Ele criou o Reed Richards, como nós sabemos, um dos maiores gênios da Marvel, né? Ele fez aí umas magias básicas, criou aí umas fendas, né? Colocou em todo o planeta que quando o Galactus viesse, ele podia lançar o Galactus, teletransportar o Galactus para outro universo. Mas infelizmente, quando o Galactus chega na Terra, mas já acontece, a Surfista Prateada destrói tudo. A Surfista destrói tudo, assim, destrói tudo, E então, a estratégia que o Reed fez é que ele criou, ele deixou, né, o berço aí no meio dos portais, né, que poderia permitir que o Galactus fosse teletransportado. E como consequência, né, quando o Galactus estiver próximo, eles poderiam tirar o bebê e o Galactus seria transportado para outra galáxia. Assim ia evitar a destruição da Terra. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, porque o Galactus deu conta do plano e foi atrás do bebê que havia sido levado pelo Homem-Fogo, né, até no quartel do Quarteto Fantástico. Então ele mesmo próprio decide ir lá, meu irmão. Aí a batalha começa. Eles não tem como lutar, infelizmente não tem como lutar. Vão lutar como?
Eles não têm força suficiente, não têm poder suficiente para bater de frente contra o Galactus. Então, o que eles estavam a fazer? É fazer tudo. Eles entraram em desespero, começaram a gritar, a correr à toa, fazer tudo para fazer só para o Galactus não conseguir pegar o quê? Pegar o bebê, porque já estava tudo o quê? Tudo perdido. Então eles foram lá, eles não sabem quanto que. Até no momento em que chegou que o Galactus pega a criança. O Galactus Fantástico estava sem força. A Mulher Invisível, o Galactus e o seu filho. O que a Mulher Invisível fez? Ela protegeu o seu filho, Franklin Richard, até o final de tudo. Ela usou toda a energia cósmica que ele estava para poder empurrar o Galactus para aquela fenda, para ele assim, outro universo. Toda a fenda que ele gastava de energia, ela usou. Mas, quando o Homem-Fogo deu conta que isso seria uma coisa impossível, ele fez o quê? Ele tentou se sacrificar para poder assim salvar a Terra. Só que a suposta prateada é impactada pelo fato da Mulher Invisível estar a proteger seu filho, porque ela só se tornou também arauta porque o Galactus estava para consumir o seu planeta e ela se sacrificou em prol do planeta. Então, aquela cena lhe comoveu bastante, que fez ou criou o suficiente para ela poder se sacrificar naquele momento. Até não sacrificou nem, mas ela já se sacrificou, porque ela foi quem empurrou o Galactus para irem até outro universo. E o que acontece? Galactus apareceu da Terra, Mulher Invisível morre, o Reed Richard, o Ben Richard e outros companheiros começam a chorar. E graças a Deus, né, eles nasceram um dos personagens mais poderosos da Marvel, que é um personagem cósmico, capaz de reescrever a realidade e a existência, que é o Franklin Richard, que quando viu a sua mãe morta, mesmo criança, mesmo inconsciente, ele conseguiu ressuscitar a sua mãe. E viveram felizes para sempre. Não viveram felizes para sempre, porque depois de alguns anos, o Quarteto Fantástico ainda aumentou seu nível de popularidade, né? Eles foram os grandes heróis que estavam na Terra, do Galactus, outras coisas mais. E o filme termina com o Doutor Destino, do Robert Downey Jr., o Victor Van Doom, e atrás da criança. O filme termina com ele segurando a criança, a Mulher Invisível dando conta que o seu destino pegou a criança. E foi isso aqui que nós decidimos falar hoje, né? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se você assistiu o filme, comenta aqui embaixo, né? O que é que você achou do filme, se também foi tão bom ou não. Até esqueci de dar minha nota, né? Eu dou 9, porque quando eu no Quest 2025. E meta aqui embaixo mais sugestões de filmes que eu posso fazer review para você trazer. Lembrando que eu sou do canal Nerdangol, o primeiro canal angolano a fornecer esse tipo de conteúdo para vocês. Eu estou Estevão Rico e o Nerdangol. One love.